Olá a todos, com satisfação mostramos o nosso mais novo trabalho, recentemente aceito para publicação, intitulado Investigação Teórica de Mecanismo de Transporte Eletrônico e Junção Molecular por Tunelamento. Esse trabalho é de autoria de Mayra Moura Moreira, Denner Felipe Silva Ferreira e Jordan Deonero. O trabalho foi enviado e aceito para a revista Física B, com Destiny Major, de fator de impacto 1.9. O processo de publicação iniciou-se desde o dia de submissão para a revista, no dia 31 de outubro de 2019, com a resposta do referi no dia 21 de julho de 2020, com as revisões então enviadas no dia 27 de agosto de 2020 e recentemente aceita no dia 5 de novembro de 2020, logo ao lado a primeira página da versão de revisão do artigo. A proposta do trabalho consistiu em investigar como ocorre o transporte de elétrons em sistemas moleculares 1D e quase 1D, com e sem um átomo de sódio colocado entre os eletrodos. Para isso foram considerados sistemas moleculares 1D o sistema de Carbine, como pode ser visto na figura, com e sem o sódio. E para os sistemas quase unidimensionais, foi utilizada a classe de nanotubos metálicos 5,5 de índice quiral e com e sem átomo de sódio, como pode ser visto na figura A e B, respectivamente. Tá? Esse tipo de configuração não tem uma ligação efetiva com átomo de sódio entre os eletrodos. Ainda, o objetivo do trabalho foi investigar o modelo mais coerente para esse tipo de transporte eletrônico, tais como o modelo de Simons, investigando através das curvas de Fowler-Norderheim e Millikan-Lauritz, para entender qual é o melhor modelo. Os métodos utilizados partem do uso de cálculos de primeiros princípios, assim como a escolha da descrição teórica da estrutura eletrônica molecular a partir do uso da teoria do funcional densidade. E para a obtenção das curvas de Fowler-Norderheim e Millikan-Lauritz foi utilizada a função de Green de não equilíbrio para obter a descrição dos hamiltonianos e matrizes de espalhamento gerados pela DFT. Logo abaixo temos a equação que descreve a corrente como resposta da perturbação de diferença entre os potenciais químicos dos eletrodos. A DFT está implementada no código computacional Siesta e foi utilizada no conjunto de base SZP, é uma aproximação do gradiente generalizado para a descrição do potencial de troca-correlação de Conchamp, a fim de solucionar as equações de Conchamp. Quanto aos resultados, a primeira figura à esquerda mostra as curvas de Fowler-Norderheim e Millikan-Lauritz para o sistema 1D com um átomo central de sódio, e sem ele, logo à direita. Os primeiros quadros A e C são referentes às curvas de Fowler-Norderheim, enquanto os B e D são de Millikan-Lauritz. Quando temos um átomo na região central, podemos ver que ocorre um tunelamento Fowler-Norderheim, enquanto sem o átomo central ocorre o tunelamento do direto, modelo de Simons. Podemos ver aqui na figura A e B que em 1,67 volts a menos 1, o que equivale a 0,6 volts, e também 3,3 volts a menos 1 e 0,3 volts, temos um comportamento interessante que correspondem a regiões de efeito de ressonância, né, para esse tipo de sistema. Enquanto nas figuras C e D, somente no transporte eletrônico entre eletrodo do tipo Pauling, não é observado o mesmo efeito. Quanto aos nanotubos com e sem o sódio, como pode ser visto com sódio no quadro esquerdo e no quadro direito sem o sódio, são observados diferentes processos de tunelamento. Na curva de Fowler-Norderheim, na A, com o sódio, existe um crescimento logarítmico devido à amplificação da tensão de polarização aplicada, isso é, ele aumenta conforme a tensão é aplicada, e o inverso ocorre para o Millikan-Lauritz, sem nenhum efeito adicional. Para o caso em que não temos o sódio na região central, ocorre um comportamento semelhante para a curva de Fowler-Norderheim, enquanto na curva de Millikan-Lauritz nada pode ser identificado.
Isso representa que existe uma transição onde o tunelamento de Follow-Norderheim começa, né? Como pode ser visto aqui nesse intervalo de 5 volts a menos 1. A densidade de estados para esses sistemas, temos aqui que logo à esquerda com o sódio e direita sem o sódio, para sistemas totalmente unidimensionais. Os estados do eletrodo esquerdo e do direito na região de espalhamento vão para energias mais altas assim que aumenta a tensão, como pode ser visto. E o gap acaba diminuindo. E com isso, a partir de 0,6 volts, ocorre uma sobreposição desses estados dentro da janela de condução, diminuindo totalmente o gap, ocorrendo então o transporte eletrônico. A presença do sódio, como pode ser visto no comparativo entre a figura esquerda com o sódio e sem o sódio, na direita, pode ser visto que na região central existe uma maior contribuição de estados presente nessa região devido ao sódio. Entretanto, o tunelamento ocorre predominantemente com a sobreposição dos estados entre os eletrodos, como pode ser visto na figura à direita, a partir do mesmo intervalo de tensão em 0,7 volts. Já para o CNT, no tubo de carbono com e sem o sódio, o que existe também é o mesmo tunelamento com a sobreposição de estados tanto dos eletrodos de esquerdo e direito, quanto também da região central, que são equivalentes a estados do cap do eletrodo. Enquanto a presença do sódio ela é vista com pequenos picos na região central, da densidade de estados da região central. E isso faz com que a corrente e o efeito da corrente sejam alcançados de forma mais significante para o transporte eletrônico, o que não tem na junção tipo CNT-CNT. Em conclusão, a análise dos sistemas estudados através dos modelos de Simons e transporte molecular coerente, através das curvas de Follow-Norderheim e Miracle-Lauritsen, mostra que o modelo mais eficiente para descrever o comportamento do sistema depende somente da presença do sódio entre essas junções moleculares. Os agradecimentos ao CNPq e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e o Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Pará.